viagem ao passado, um olhar sobre o início da comunicação em Juazeiro da Bahia. Juazeiro, desde seus primórdios, né, teve imprensa, jornais pequenos, limitados, vários. E do meu tempo, da minha lembrança, o jornal de maior circulação na época era o Eco. Jornal muito bem redigido, tinha um bom grupo de pessoas que trabalhavam nele. E notícias políticas, notícias de cultura, de arte, né? Havia assim aquela parte literária, onde saía poemas, crônicas. Não era jornalista, né? Todos eram amadores. Também pequenos jornais críticos, né? Tinha um muito interessante, a Marreta, cantava as fofoquinhas, né? Os namoricos, as intrigazinhas políticas. Sempre Juazeiro foi bem servido pela imprensa. Agora variou muito, os jornais mudavam muito, né? O jornal, eu me recordo muito bem, ainda estudante do ginásio, e os jornais circulavam semanalmente. E um deles que marcou a época que eu escrevi, eu sempre gostei de escrever, já no ginásio eu escrevi, foi a Voz de São Francisco. Saía semanalmente, era um jornal, para a época, bem elaborado. Depois surgiram outros, surgiu um jornal ligado ao movimento estudantil AUJ, né? Capitaneado aí pelo Jorge Cury, que hoje é deputado, e por Paganini Mota. E até que enfim chegou ao Diário da Região, que é esse jornal que existe com circulação diária, moderno, offset. Na nossa época, na minha época pelo menos, era tudo na base da mão. Aquelas caixas de tipo, cada caixinha com as letras, com os acentos, e a gente compondo, tipo por tipo. Para compor era um sacrifício, e para distribuir era o nome que se dava. Quando imprimia o jornal, ia pegar aquela rama onde as letras estavam presas, soltava aquilo tudo e ia devolver nas caixas, letra por letra. A primeira iniciativa na área de radiofonia, o alto-falante, ocorreu fim da década de 40. Então, o senhor Emix Paz Barreto, que era o viajante que andava muito em Juazeiro, idealizou implantar o primeiro serviço de alto-falante. O alto-falante na década de 40 equivale mais ou menos ao FM nos dias de hoje. Então, era um alto-falante precário, 4 bocas, feita de flandre, né? Colocado em pontos estratégicos, né? E a ideia dele prosperou, depois surgiu o serviço de alto-falante comercial, que era mais bem elaborado, mais voltado para a cultura. E o crescimento do alto-falante, ele culminou com a implantação, já na década de 60, do mais expressivo de alto-falante, chamado alto-falante Marabá, também de propriedade desse deputado Aziz Maron. O alto-falante moderno, com esses alto-falantes industrializados, né? E com equipamentos modernos, alto-falantes modernos, e que ficou a cargo de Alice Gilbraz, que, no meu modo de entender, foi o maior radialista que a gente viu aqui em Juazeiro. Quando você não tinha rádio, aqui em cima da banca, não tinha essa, em cima da banca que eu digo que vem de Piranga até Juazeiro, hoje, né, é asfalto, né? Antigamente era só a linha de trem e um lugarzinho para se caminhar, só a linha de trem. Existiam 3 bocas, a gente chama boca de alto-falante, virada em cima da banca, virada aqui para todo o bairro de Santo Antônio. Então os caras ficavam sentados, ouvindo músicas dos filhos de alto-falante, porque não tinha rádio. Até botava, tinha dedicatória, para namorada. Alô, fulano, alô, amiguinho, você tá aí, tô ouvindo, fulano tá oferecendo uma música de todo o coração, apaixonado. Quer dizer, até rapaziada ficava até 9, 10 horas quando fechava o alto-falante, e não tinha outra coisa. Tinha o rádio em casa que só pegava mesmo São Paulo e Rio. Não tinha rádio aqui em Juazeiro. Então, quando veio com o evento do rádio aqui na década de 50, que a Rádio Juazeiro é de 53 para cá, depois ela fechou um período, depois reabriu em 60. Então, existia o serviço de alto-falante 1, 2, 3, tinha serviço de alto-falante Marabá,
tinha Cultural, tinha Paraíso, tinha uma lá chamava Rua de Baixo, na Rua 15, que eu me esqueço o nome. Tinha uns 3 ou 4 serviços de alto-falante espalhados pela cidade, que eram uma atração, realmente. Aí veio a evolução do rádio. Quando veio a evolução do rádio, esses serviços de alto-falante foram caindo, acabando, terminando. Mas tinha muita gente ouvia, era uma atração realmente, serviço de alto-falante aqui em Juazeiro. Saiu um repórter para a rua com um gravador para focalizar e fazer reportagens a respeito daquilo que acontecia, não só como noticiário local, como noticiário regional de Juazeiro, de Petrolina, de Curaçá, do Uauá, enfim, essas cidades circunvizinhas a Juazeiro que a gente focalizava. Tinha rivalidade entre os alto-falantes. Diz que tinha Gil Braz, quando ele chegou aqui, esse da Marabá Publicidade, ele tinha uma voz muito impostada, bonita. Ele já tinha feito treinamento para falar em rádio. E os daqui não falavam na aprendizagem do dia a dia. Aí tinha um senhor também que tinha um serviço de rádio, mas ele era assim, meio primário ainda, não tinha essa capacitação toda, essa reciclagem toda que o outro tinha feito. Aí o outro chegou dizendo, aqui é a Marabá Publicidade, falando para os 4 cantos da cidade. Aí o outro se viu sem espaço, disse, está nos 4 cantos da cidade, eu não tenho quando correr. Aí ele chegou e disse, eu vou ter que falar, mas todo mundo sabe, né? Aí ele disse, aqui é Sebastião Diniz e senhor adjacência, falando não só para os 4 cantos da cidade, como também, deste mundo para o outro. Para dizer que a rádio dela ainda ia deste mundo para o outro, ia muito mais além do que os 4 cantos da cidade. Dava recado, dava jornalista, tinha esse programa de música, era uma programação realmente bastante variada, né? Eu trabalhei aqui na Paraíso, serviço da falando Paraíso na década de 50, 56, 57, por aí, 58, trabalhando no departamento de esporte, fazia esporte já aí, com o departamento de esporte tinha lá de noite, todo dia tinha um programa, meia hora, cada um traz notícia do bairro, da LDJ, que é do futebol daqui de Juazeiro, ele já fazia isso, falando, e tinha seu público. Por quê? Porque não tinha uma rádio local, né? Nem se imaginava em televisão aqui. Mas tinha seu valor, tinha seu objetivo, tinha noticiário, tinha tudo. Principalmente era mais para lazer, era a parte mais de se ouvir música, dedicar música ao namorado, à namorada. Isso valia pra caramba, viu? Fit Fio, essa morena bala o meu Brasil. Ei, seu caloteiro, pague meu dinheiro. As namoradas botavam no serviço de alto-falante, dedicavam música, né? Alô, alô, seu fulano, aqui vai uma música que alguém lhe dedica. E isso era uma questão social, assim, digamos, que as famílias não gostavam, mas que o serviço de rádio estava para informar do defunto às festas do cabaré. 58, eu trabalhava nessa serviço de alto-falante Paraíso, não tinha rádio. Aí nós cobrimos com um rádiozinho, que era difícil você pegar a rádio durante o dia. A Copa era de dia, a Copa da Suécia. Quando terminou a Copa, eu tinha um tio, que chamava Borborema, morreu. Casado com uma tia minha, tinha uma casa de peças. E tinha uns viajantes, chamava viajante, que vendia as peças, vinha de Salvador, de Recife, São Paulo. Um desses viajantes trouxe uma coisa inédita para Juazeiro. Trouxe um LP que não era, ele era menor do que um LP, long play, sabe aquele long play, sabe? Aqueles discão que tocava 33 rotações. E era muito tênue. Um LP com todos os gols do Brasil. Isso fresquinho depois da Copa. Nós não tínhamos condição de retransmitir a Copa. A de 62 nós já fizemos já alguma coisa, mas de 58 era totalmente retransmitir, até para pegar era difícil. Era muito... O que eu fiz? Pedi a meu tio, anunciei nesse serviço de alto-falante aqui, a Paraíso, que eu ia passar os gols do Brasil, todos os gols do Brasil. Olha, era um negócio, fato inédito, coisa que ninguém nem acreditava. Aí eu peguei, meu tio, me peça esse disco. Ele falava assim, mano, rapaz, esse disco aqui é minha coleção, não pode. Não, vou passar só lá na serviço de alto-falante e lhe devolvo logo. Aí levei o disco, aí anunciei. Minha amiga,
essa atrás da banca ficou assim de gente para ouvir os gols. Olha, o Globo, você só ouvia na Nacional, não tinha nem Rádio Globo ainda. Aí eu anunciei, foi gente para ouvir. Aí eu pego o microfone, e agora, conforme anunciado, nós vamos passar agora todos os gols do Brasil, desde o primeiro gol, me lembro como fosse, desde o primeiro jogo, Brasil e Áustria, 2-0. Fique atento, porque isso é exclusivo aqui do Marabá. Não tinha rádio, José, não tinha mais. Eu vou tocar no prato da serviço de alto-falante, que é pesado, e a agulha não parecia um prego. Meus filhos, não lhe conto. Ah, não saía. Estava saindo os gols lá no alto-falante. Mas quando tocou a agulha no disco e começou a tocar, aí começou a rolar um cabelinho aqui na agulha. Rolar um cabelinho na agulha. Sabe o que era cabelinho na agulha? É que não passava mais nunca aquele disco. E o disco pesado, o braço pesado, a agulha grosseira, e eu chorando. O que é que eu vou dizer? Meu tio me pediu tanto ciúme com esse disco da Copa do Mundo. Mas passei. Todos os gols da Copa, coisa inédita em Juazeiro. Essas rádios, elas traziam os artistas considerados os melhores da época, como Dalva de Oliveira, Nelson Gonçalves, Calbi Peixoto, Orlando Dias, pessoal que era sucesso na época. Sofremos realmente o impacto, como eu disse, tudo novo, o novo é sempre bem recebido. Você está acostumado a ouvir rádio todo dia, aí chega a televisão, você já tem, na verdade, o impacto da divisão de audiência. A audiência que era do rádio caiu para a audiência da televisão. Antigamente não era assim não, era difícil. Mas hoje, em qualquer lugar que tem energia, e hoje quase o interior tem energia todo, tem seu aparelho de televisão. Então houve um impacto forte, embora o rádio, na minha opinião, continua sendo o veículo de divulgação noticioso de maior impacto e maior velocidade do que a televisão.